Gente, muito bom dia, tudo bem? É um prazer muito grande poder receber vocês aqui novamente. Hoje a gente está fazendo o encerramento, né, do semestre da nossa Escola da Caminhada. E sempre no final de cada semestre a gente, então, faz a nossa mesa redonda, né, onde a gente vai fazer algumas perguntas para os professores. Automaticamente vocês também vão ter essa liberdade para estar perguntando, tirando dúvidas, né? Então, nesse período, basicamente, de 6 meses, né, mas vamos colocar 5 meses, a gente vem estudando, então, sobre o Espírito Santo, né? E nesse domingo, aos domingos, melhor dizendo, a gente veio abordando, né, alguns assuntos sobre o Espírito Santo, né? Então, a gente hoje vai fazer a nossa mesa redonda aqui entre os professores. Vou fazer algumas perguntas para eles. Nessas perguntas, basicamente, elas são livres, não vão ser direcionadas, né, para que cada um possa responder, até mesmo a mesma pergunta que for feita, né, cada um tem um ponto de vista diferente do que foi abordado, mas o importante é que todos vocês, né, estejam participando também, podendo fazer pergunta. A qualquer momento vocês podem levantar a mão e a gente está aqui para responder, tá bom? Antes de começar, então, vamos buscar a Deus em primeiro plano, pode ser? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a Deus, né, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui encerrando mais um semestre onde foi tratado sobre um assunto, ó Deus, que nós cremos que é de extrema importância, que é sobre o seu Espírito Santo, que no qual o Senhor, ao subir aos céus, o Senhor fez a promessa, cumpriu e derramou sobre nós, ó Pai, no teu Espírito, para que nós pudéssemos andar conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor. Somos gratos a ti, Senhor, por cada professor que deu aqui a sua aula, por cada professor que se dedicou. Somos gratos a Ti também, Senhor, por cada aluno que participou também aqui, saindo de sua casa, Senhor Deus, vindo aqui aos domingos pela manhã, com sol, chuva, frio, e contribuindo também, Senhor Deus, para que a aula pudesse ser feita, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por esse ministério de ensino, pelo qual o Senhor tem capacitado cada um de nós aqui, Senhor. Que nessa manhã, o assunto que nós vamos tratar aqui, dá continuidade no assunto sobre o Espírito Santo, que as nossas respostas, ó Deus, e as nossas perguntas também possam vir direto do Teu trono de graça para nós, ó Pai. Por favor, Senhor, não leve em conta quem está aqui em cima. Tu sabes que cada um de nós somos pecadores, somos falhos, Senhor Deus, e nós necessitamos da Tua graça, Senhor. Então, por favor, meu Deus, fale com a Tua igreja nesta manhã, que estão aqui presentes, e também aqueles que vão ouvir, Senhor Deus, essa mesa redonda também, mais para frente, através do YouTube, Senhor Deus. Esteja nos abençoando, ó Pai, que nós possamos ser cada vez mais a igreja que o Senhor quer que nós sejamos, ó Pai. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Gente, bom dia, pastor Edivaldo, tudo bem? Bom dia, Fernando. Bom dia, Mauri. Bom dia, Ricardo. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte: qual foi a importância, na opinião de cada um de vocês, nós temos abordado esse tema sobre o Espírito Santo por esse período aproximadamente de 5 meses? O que vocês sentiram? Qual a importância? Foi um assunto importante? Foi um assunto relevante? Eu queria saber a opinião de vocês. Quem gostaria de se habilitar o primeiro a falar, né? Como bom batista, levanta a mão, né, tal. Bom, se ninguém se habilitar, bom, já teve um, Ricardo, você fez assim, cara. Então, gente, essa seria a pergunta. Bom dia a todos, né? Bom dia também que o pessoal que nos assiste pelas redes, né? E, então, esses 5 meses aí foi um assunto super interessante, como nós já havíamos comentado no início, que é um tema que ele abrange muito, né? Ele é muito abrangente, muito aberto, e devido, hoje em dia também, várias doutrinas, várias linhas de pensamento, cada um estrutura, de uma certa maneira, sua doutrina, seu ensino, e tal, que cada um trabalha num ponto forte do que acha interessante a respeito do que foi ensinado pelos apóstolos, pelo Paulo, por Pedro, né? Então, cada um, de repente, fixa mais em um ponto. E, na realidade, são vários dons, né, que a gente também percebeu nas últimas aulas, né? E para clarear um pouco para nós também, não ficarmos só
voltado para o que a mídia, a TV também nos passa, que Deus é só aquilo que está sendo mostrado nos meios de comunicação. É só esse ponto aqui que ele trabalha, só Deus faz isso somente, só trabalha nesse ponto. Não. Ele trabalha em várias áreas de nossas vidas e continua trabalhando até hoje, né? E depois a gente vai ter mais algumas perguntas a respeito, né, sobre dons, a respeito sobre o trabalho, né, que é feito pelas igrejas, né? A nós, como assim o pastor também depois pode falar a respeito, nós temos uma visão doutrinária, né? E cremos em todos os dons, mas tem aquele famoso extremo, né? Uns são 8 e outros são 8.000. Uns tendem a ser de uma maneira, crer só de uma maneira, e outros vão até para os mais extremos. Nós temos que ser um pouco medianos na coisa, né? Entender um pouco de todos, tá ok? Pastor Edivaldo? Todo tema que a Bíblia aborda, ele é importante. Então, falar sobre o Espírito Santo é algo importante para a vida da igreja. E é mais importante ainda porque há uma demanda a respeito disto. Nós sabemos, ao longo da história da igreja, que este último século foi considerado o século do Espírito, porque nunca se escreveu tanto, nunca se pesquisou tanto, nunca houve um impacto tão grande sobre a vida da igreja como nesse último século e a partir do tema Espírito Santo. Então é muito importante que a igreja reflita sobre isso, que ela estude sobre isso, mesmo que outras gerações, em outros momentos, a igreja já tenha abordado esse tema. Especialmente para nós, eu acho que foi importante para mim, para tentar desmistificar um pouco essa questão dos dons. Muito técnico, muita pesquisa, que eu particularmente não me apego profundamente. Eu vinha pensando sobre isso e o apóstolo Paulo diz, por que a gente não se preocupa tanto com alguns dons? Exatamente porque a Bíblia diz assim que existem uns que são melhores que outros. E ele pede para a gente se focar nos melhores dons. E, finalmente, ele termina dizendo, olha, você precisa aprender a fazer as coisas por amor. Considerar todos importantes no corpo de Cristo e servir por amor. Eu acho que esse é o grande desafio para a vida da igreja, é exatamente desmistificar essa questão dos dons, como disse o professor Ricardo, né? Não ir nem a 8, nem a 9 ou 90, 880, 880 que fala, né? Então, ou não tem nenhum dom, ou então tudo tem que ser alguma coisa que você tem que ter um encontro com a sarça ardente todo instante. Não é nenhuma coisa nem outra. Essa questão do equilíbrio que a gente tem buscado ao longo da nossa caminhada, especialmente se você fizer um estudo da caminhada da Igreja Batista, quando ela é confrontada com este tema. Né? Alô. Esse tema foi muito importante. Eu acho que, tanto para a igreja, né, o corpo de Cristo, o amadurecimento de cada um, né, está buscando cada vez mais, e deixando o Espírito Santo de Deus falar, dar liberdade a Ele, né? Eu sei que a gente não consegue prender, mas foi muito gratificante passar por tudo isso, né? Revendo, lendo, buscando, vendo aulas, né? E aprendendo. Eu acho que cada vez mais a gente vai aprender. Eu acho que foi muito gratificante tudo isso. E também tem aquilo, né? Cada um tem seu, como que eu falo, experiência com Deus, né? Cada um tem uma maneira, um jeito de pensar, um jeito de refletir. E eu creio que é tudo com calma, é tudo através do Espírito, é Deus agindo. E foi muito bom. Bom, da minha parte,
eu não me lembro de ter tido a oportunidade de estudar tão aprofundadamente sobre o Espírito Santo, assim, como igreja, né? Eu lembro de ter estudado sobre uma manifestação ou outra, sobre como o Espírito Santo age na salvação, ou sobre como o Espírito Santo é Deus também, mas especificamente eu não me lembro de ter estudado, né, na minha caminhada. E por isso, para mim, foi muito importante. Assim, eu consegui aprender bastante sobre as diversas atuações do Espírito, sobre como nós podemos buscar o Espírito, né? Como o pastor disse, né? A gente que é de uma igreja de uma linha mais tradicional, a gente meio que por muito tempo deixou de lado esse assunto do Espírito Santo, né? Até pela história, como isso já causou ruptura dentro da igreja, né? O entendimento sobre os dons, a manifestação dos dons. E tem um livro que eu estava lendo também que chama O Deus Esquecido, do Francis Chan, que ele é sobre o Espírito Santo. E ele fala justamente isso, né? Que nós, como que temos uma crença mais tradicional, assim, muitas vezes a gente renega um pouco o Espírito Santo. A gente fala, se a maioria tem muitas igrejas falando muita besteira sobre a atuação do Espírito Santo, né? Sobre um entendimento muito equivocado sobre a atuação do Espírito Santo. E a gente também deixou meio que isso de lado no decorrer da nossa história, assim. Então é muito interessante a gente, como igreja, como uma igreja de uma linha tradicional, a gente pegar e abordar esse assunto com mais profundidade, entender quem é o Espírito Santo, por que ele é Deus, qual é o papel dele na igreja hoje, né? Por que é importante que nós entendamos os nossos dons, por que o Espírito Santo distribui dons para a igreja, por que é importante que a gente ande em plenitude com o Espírito Santo, né? E tudo isso não é nada mágico, né? Não é nada místico, é o dia a dia da igreja. O Espírito Santo está aqui hoje, ele está nos capacitando, ele está nos direcionando, ele está nos gravando em nossos corações as verdades de Deus que ele quer que nós aprendamos. E, para mim, foi importante por conta disso, né? Por quanto a gente poder aprofundar mais no conhecimento do Espírito Santo. Isso que o Fernando falou é bem interessante, porque, basicamente, as igrejas mais tradicionais, né, ela não aborda muito esse assunto, né, e as outras que abordam, ela acabam levando ao extremo. E a gente aqui tentou procurar, dentro desse semestre, ter essa linha de equilíbrio, né, para não irmos tanto para um lado legalista e nem tanto para um lado liberalista, vamos dizer assim, né? Então, a gente procurou trazer esses assuntos, porque a gente acredita que é de extrema importância cada membro saber, né, e descobrir também o seu dom. E eu vou pegar aqui duas perguntas que o pastor fez aqui, para mim poder entender um pouco melhor, acredito também que pode ser a dúvida de vocês. Eu queria que o pastor explicasse um pouquinho melhor o que seria esse desmistificar os dons e quais são os melhores dons. Por exemplo, quando a gente fica muito preocupado em fazer um teste de dons para saber qual é meu dom. Então, eu não posso fazer nada na igreja enquanto eu não fizer um teste de dons para descobrir qual é o meu dom. A gente precisa desmistificar isso. Você precisa começar a servir, precisa começar a se dispor. Você, como o nosso próprio autor na nossa revista vai colocando, conforme você vai perceber aonde Deus te usa mais, onde os irmãos respondem àquilo que você faz. Isso vai ser uma confirmação da parte de Deus a respeito de onde você deve atuar, como você deve atuar. Então, primeiro, colocar essa questão de pesquisas de dons no lugar devido. Ele não é a coisa mais essencial. Pense você que, enquanto não existia RH, o RH, não sei se alguém trabalha nessa área aí, é uma invenção talvez dos últimos 50 anos, psicologia moderna. Não existia teste de dons. Isso é muito recente. E os crentes dos outros 2000 anos serviram, atuaram. Então, a primeira questão é isso. Porque é mais importante começar a servir com amor do que fazer um teste de dom. Segundo, ainda que nós tenhamos cada um a sua opinião, cada um a sua experiência com Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, existe um padrão bíblico que deve ser orientado. Por mais que eu sinta vontade por algumas coisas,
A Bíblia cria parâmetros para mim. Já brinquei aqui, né? Falei assim, deu uma vontade de roubar. Mas a Bíblia diz que não é para roubar. Então, existe um parâmetro que é mais importante, que é a própria palavra de Deus, que vai definir isso. Quando nós estudamos 1 Coríntios, então, onde é que a gente tem concentração deste estudo, desse tema na Bíblia? 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4 e 1 Pedro 4. São esses os textos que nós investimos para investigar sobre isso. Então, por exemplo, Paulo vai falar que... Vou abrir aqui. Olha, está quase em cima. Lá em 1 Coríntios 12, a partir do verso 27, ele vai dizendo assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente, que ele vai falar a respeito do amor. E essa é a caminhada que ele vai colocando para que a gente busque os melhores dons, e colocando primeiro esses dons, os dons ministeriais. Eu estou tentando achar aqui, quando ele fala claramente só um segundinho que eu estou achando o versículo exato. Se quiser continuar, eu já acho, já... A gente espera, fica tranquilo. Bom, vamos fazer o seguinte, enquanto o pastor vai procurando a resposta que ele precisa lá, vamos partir então para a segunda pergunta da nossa rodada aqui. Na opinião de vocês, o que o Espírito Santo pode, deve e como realizar as coisas na vida do cristão? Para ficar mais simples, o que o Espírito Santo realiza na vida do cristão? Perguntinha básica, né? Assim, coisa bem leve, né? Pode falar. A partir do momento em que há a conversão, o pecador se converte, todo aquele trâmite que nós vimos, né, já anteriormente, a partir do momento que você converte, passa a crer em Cristo, recebe, é batizado com o Espírito Santo de Deus, há uma transformação nesse coração. O Espírito começa a trabalhar internamente, de dentro para fora. Trabalhando o quê? A emoção da pessoa, o emocional, o espiritual, até físico também, começa a trabalhar na pessoa. Então, eu vejo assim que ele muda muito. Por exemplo, se você colocar... há alguns exemplos, tipo assim, em uma cadeia ou em uma cela tem 2 detentos. Se você for lá e der de presente uma Bíblia para um detento, numa cela, e der uma outra literatura secular ao outro detento,
e voltar daqui 2 anos, você perceberá uma mudança naquela pessoa que recebeu a Bíblia, há uma mudança na pessoa de comportamento, de visão, de perspectiva futura, e a outra pessoa que deu, né, outro detento, que recebeu uma literatura à parte, para ele a vida vai estar continuando normal, não haverá mudança nenhuma, é simplesmente mais uma literatura para ser lida. Mas a palavra de Deus, ela transforma, não só a palavra em si, mas com a ajuda do Espírito Santo, que vai mudando o caráter da pessoa, a visão da pessoa, vai trabalhando, convencendo essa pessoa de seu coração maldoso, a sua visão de mundo será diferenciada, e começa a ver que não é só mais a parte terrena que se vê, no visual aqui terrestre, mas sim já pensando pós-morte, né, pós-vida espiritual, vida eterna, né? Então, o Espírito Santo trabalha assim, mudando o coração das pessoas, mudando pessoas. Isso sim, é a minha visão do que a maneira que ele trabalha nas pessoas, né? Há uma transformação interna. Deve haver. O principal é que deve haver mudança. Se a pessoa aceitou a Cristo, está dentro de participando de um hall de membros, numa membresia, e não há mudança nessa pessoa, algo está errado. Deve ser avaliado. Ok? Eu vejo assim, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em todo o ser humano. Tá? Por que eu falo isso? Porque senão não vai ter conversão. Porque a gente só é instrumento, quem traz aquela pessoa para o reino de Deus é o Espírito Santo de Deus. Então, eu também tenho que pensar desse jeito, né? Que Deus, ele está se manifestando, o Espírito Santo de Deus está se manifestando, nos usa para buscar outras pessoas e trazer. Agora, é lógico que depois que você se batizou, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a transformação, ela deve existir. Isso aí deve. Só que eu vejo assim, que é uma transformação aos poucos. Não é de imediato, assim, porque muitas das vezes a gente quer que as pessoas, elas entram na igreja, são batizadas e elas estão prontas. Eu não creio que está pronta. Existe é que nem se dá um remédio para alguém. Você não vai dar um remédio tudo de uma vez para tomar, vai? Não. Você vai ter uma bula, né? Você vai seguir aquilo que está ali, e aos poucos você vai tomando, você vai se aperfeiçoando. O Espírito Santo de Deus, ele age dessa forma, desse jeito. Você vai deixando, ele vai agindo, ele vai te dando direção, te caminhando em tudo que você precisar, e dentro da igreja também, né? E eu vejo assim, que o instrumento maior somos nós para buscar outras pessoas. Por isso que eu comecei lá que o Espírito Santo de Deus, eu trabalho muito isso, senão eu não consigo enxergar a manifestação de Deus. Porque eu acho assim, que o meu dom é evangelismo, eu tenho que olhar que é o seguinte, Deus está se manifestando, Ele está trabalhando, né, em cada indivíduo. Quando a gente estuda lá corpo, alma e espírito, a gente entende que Deus, ele soprou o espírito em todo ser humano. Todo ser humano, ele tem a tendência de buscar alguém maior. Não é isso? Se você pegar o índio, ele adora o quê? A lua. Ele adora o sol, as estrelas, mas ele está em busca de alguém maior que existe. Então, eu vejo assim, o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando, se movimentando, né, no coração das pessoas, por isso que ele age, seja com uma pessoa, com um folheto que você entregue. Então, é isso aí. Agora, quando chega que você se batiza, aí já é outro procedimento, né? Aí ele vai estar tirando de você tudo aquilo que está atrapalhando, tudo aquilo que precisa ser mudado, e é com oração, pedindo, trabalhando no reino de Deus, e você vai ser transformado. Então, eu vejo o Espírito Santo assim, dessa forma, desse jeito, né, agindo em todos dentro da igreja. Não tem como falar que ele não age. Ele age, né? Vai deixar de cada um se vai fazer ou se não vai fazer, aí é com Deus, né? Não, é interessante que quando você pega e faz esse comentário que a gente lá fora prega o evangelho e a pessoa chega aqui, né? Então, basicamente, lá fora a gente cumpre, vamos dizer assim, quando a pessoa chega aqui,
a gente está cumprindo, então, com a grande comissão. Sim. Que o próprio Jesus vai dizer para nós lá, em Mateus 28, né, a partir do versículo 18, que ele vai dizer assim, ó, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma coisa que eu acho, no meu ponto de vista, né, depois vocês também podem fazer algum comentário, concordar ou discordar. Até aqui eu acredito que nós vamos bem. Você entendeu? Nós vamos bem. Então, pegando o exemplo da irmã Olga, né, todo sábado sai, vai lá, entrega os panfletinhos, ela está fazendo o papel dela, né? Assim como lá no emprego você tem a oportunidade de falar, ou o jovem lá tem a oportunidade de falar na escola. Então, aqui nós vamos bem. Agora, o grande problema que eu vejo é daqui para frente. Como você falou, a pessoa chega na igreja, porque esse texto ele tem uma vírgula aqui, né, e ele continua dizendo, e ensinando a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Né? Então, ou seja, a igreja em si ela tem um papel de ensinar. Né? Ela tem um papel de pegar esse novo convertido e cada vez ir mais mostrando o caminho, né, de Jesus Cristo. Né? E é interessante que ele vai fazer uma promessa logo em seguida, né, para nós que vamos basicamente cuidar dessa pessoa, porque muitas vezes a gente tem aquele receio, né? Cara, eu vou pegar a pessoa, mas eu não sei, eu não tenho esse dom, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, como o pastor mesmo comentou, tem que servir, você está entendendo? Então, ou seja, a partir do momento que eu tenho esse ensinamento aqui, eu também vou acreditar numa promessa que ele faz, nesse texto, que o próprio Deus faz para nós, Jesus faz, que ele vai dizer assim, ó, ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei o quê? Sempre com vocês até o fim dos tempos. Você entendeu? Então, o grande problema que eu vejo hoje é essa segunda parte, a parte do ensinamento de nós levarmos o cristão no geral, está entendendo? A fazer esse ciclo, né? Então, ou seja, eu fui resgatado, eu cheguei aqui, fui ensinado, agora qual que é o meu papel? É ir lá fora e trazer outro, né? Mas não simplesmente para encher um templo. Aqui está deixando bem claro, é para ensinar, né? Colocação no sentido justamente disso. Eu creio dessa forma, porque senão eu acabo ficando dentro da igreja, achando que o meu papel é só aqui dentro também e não fazer lá fora. Tá? Então, eu vejo assim, existe o mover do Espírito Santo de Deus, senão eu vou achar que é só aqui e Deus não está trabalhando lá fora. Né? Que nem eu vou evangelizar. Quando eu saio para evangelizar, na minha cabeça está assim, ó, eu só sou um instrumento. Né? Então, eu tento entender que o Espírito Santo de Deus está se movendo e ele coloca pessoas para ir lá falar com A, B, C, D, você está entendendo? Então, é assim que é o mover. Deus está se movendo. Né? Ele não está só dentro da igreja. Né? Ele está lá, está sabendo o coração de cada um que está ali, a necessidade de cada um. Né? Aqui a gente estudou, a gente viu algumas coisas que não é... Deixa eu pegar a última aula que eu dei. É onde eu entendo assim, é que nem falar de cura. Cura é para todos. Não é isso? Cura é para todos. Então, Deus está agindo. Então, agora, quando eu vejo assim, eu tenho que ver que o Espírito Santo de Deus age daqui para fora. Daqui para fora. Está lá trabalhando, a gente tem que estar fazendo essa ligação. Eu só fiz isso só para acrescentar um pouco mais, que nem o Ricardo falou aí, para a gente abrir um pouco mais o leque, né? Está vendo que Deus está trabalhando nisso tudo. Posso retomar o meu tema lá? Eu li já para os irmãos 1 Coríntios 12, de 27 a 31, e no capítulo, depois ele passa o capítulo 13 falando sobre amor, no capítulo 14, logo no início, e eu passei o olho aqui, ele diz assim no versículo 5, gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Então, ele claramente coloca alguns. Primeiro, ele, no capítulo 12, fala assim, primeiro vem esses, depois esse, depois tal. Coloca uma ordem nisso e depois ele vai dizer, quem profetiza, no caso, quando ele começa a tratar das línguas, ele fala claramente que quem profetiza, verso 5, é maior do que aquele que fala em línguas. Tá? Então, na igreja tem alguns dons que são mais importantes que outros. A gente não pode passar na vida da igreja sem que haja profecia, mas pode passar tranquilamente sem que haja línguas. Ela não é essencial, vamos dizer assim, mas é importante
para que haja. A vida da igreja pode ter essa necessidade. Nós aprendemos lá com os jovens que as listas de dons são diferentes porque as comunidades tinham necessidades diferentes. Então, tinha comunidade, igreja local, que precisava de uma manifestação especial da parte de Deus. Outras não. Quando nós vemos Efésios capítulo 4, que Paulo vai falar, olha, Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele está falando de uma igreja que tinha essa condição. Como nós hoje temos pastores, mestres, doutores, gente que, longe de nós, tem estudado e escreve para a vida da igreja. Então, a gente hoje tem muito menos necessidade de uma manifestação extraordinária, e pensa que é extraordinário, não é ordinário. Então, é nesse sentido que a gente precisa ir pensando aqui que o maior dom que a igreja tem é quem ama. Quem está participando da cantata, a cantata nossa vai dar essa ênfase sobre o amor na vida da igreja. Está acima de todos os dons. Quero aproveitar e já pegar um gancho para essa pergunta que foi feita e essa resposta que foi dada. Então, por exemplo, quando eu falo desmistificar, eu vou evangelizar. Quando eu sair daqui, eu vou evangelizar. O irmão tem o dom de evangelista. Primeiro, todos nós somos chamados a ser testemunhas. Não precisa ter dom. Deu imposição de mãos, uma manifestação, alguém revelou. Não precisa disso. Você é chamado para ser testemunha. Eu comentei na classe assim que eu lembro de uma igreja que tinha uma frase sobre a porta, ali na porta de entrada ou de saída, depende de como você faz, mas para quem está saindo da igreja, né? Uma frase assim: você está entrando no campo missionário. Então, esse tempo que a gente passa na igreja, domingo, aqueles encontros, são os 15 minutos de intervalo que a gente tem no futebol. A gente 45 minutos, correu para lá e para cá, para um pouquinho, reorganiza o pensamento, a estratégia e volta para o jogo. Então, todo mundo está evangelizando. Tá? Todo mundo é testemunha, a partir do momento que saiu daqui para fora. Uns fazem melhor, outros testemunham com mais eficácia, outros com menos eficácia. Uns atrapalham o testemunho, você já deve ter encontrado alguma vez alguém falar assim, eu conheço um crente, e aí usa um adjetivo ruim para essa pessoa, não é? Eu já ouvi gente falar assim para mim, vou usar a mesma expressão, falar, eu conheço uma pessoa que é crente, um crente safado. Ele está testemunhando. Ele diz que o meu relacionamento com Jesus gera isso aqui na minha vida, safadeza. Tá? E tem gente que você conhece e fala, fulano é crente. Eu conheço fulano é crente de verdade, porque o relacionamento dele com Cristo gera esse tipo de testemunho. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, João capítulo 16, e depois ele vai trabalhar como consolador, como aquele que no João 14, né, aquele que vai nos fazer lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou, aquele que vai nos selar, que vai nos marcar como pertencentes a Cristo. Essa é a ação do Espírito Santo, ele que aplica a salvação na nossa vida. Jesus realizou na cruz do Calvário, ele que morreu, derramou seu sangue, ele que ressuscitou, venceu a morte, abriu a porteira da morte para nós passarmos o mesmo caminho. Quem vai aplicar isso na nossa vida é o Santo Espírito de Deus, que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é importante tanto quanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somos batizados em nome dele. Oramos na mediação, ou na orientação do Espírito Santo de Deus. Então, a gente tem que ter o Espírito na nossa vida, porque é ele que nos sela. Ele é a marca que nós temos de que pertencemos a Deus. Eu gosto de pensar também, só para ir para um outro ponto, né? Eu concordo com tudo que foi dito aqui, e foi muito bem explicado, em como o Espírito Santo, né? A pergunta foi como o Espírito Santo age, né? Como o Espírito Santo...
O que o Espírito Santo realiza na vida do cristão. Eu gosto de pensar sobre a palavra de Deus. Nós aprendemos, né, e entendemos que o Espírito Santo foi quem inspirou e preservou a palavra de Deus como nós temos hoje. Então, quando nós temos contato com essa palavra, quando nós fomos um dia evangelizados, né, a gente aprendeu também no estudo que assim que a gente crê, assim que a gente se converte, nós somos batizados e selados com o Espírito Santo, né? E esse batismo, ele vem, e essa conversão, ela vem do contato com a palavra que foi inspirada e preservada pelo próprio Espírito Santo. E eu gosto de pensar muito nisso, né, em qual é a confiabilidade da palavra para nós, né? Por que o pastor vem pregar todo domingo aqui? Por que nós temos a escola bíblica aqui de manhã? E por que a gente tem que dar valor para o que está sendo ensinado, para a palavra de Deus que está sendo passada? Porque o próprio Espírito Santo que está em nós, que é o selo da nossa salvação, esse Espírito Santo é o que preservou essa palavra. Esse Espírito Santo é quem conduziu toda a história para que nós tenhamos essa rica palavra em nós hoje em dia. E no contato com essa palavra, no contato com os ensinos do Espírito, nós entendemos também, né, pensando no que o Espírito Santo faz em nossas vidas, viver em comunhão, né, a gente aprendeu com o termo viver na plenitude do Espírito, né? E o que é essa plenitude do Espírito? É justamente a gente viver de uma forma em submissão a Deus, em conhecimento de Deus e em relacionamento com Deus, de uma forma que nós estejamos cada vez mais perto do Espírito. Eu ouvi essa semana uma analogia que foi muito interessante, né, que ia muito nesse sentido. Porque todos nós somos batizados, né? Todos nós temos esse selo que nos garante a salvação, que é o selo do Espírito. Mas o que diferencia alguém que vive em plenitude de alguém que vive como se, bom, eu sou salvo, mas eu vou conduzindo minha vida por aí, né? A analogia que eu ouvi é a seguinte: se a gente imaginar as famílias no Êxodo, né? Deus avisou que o anjo passaria e faria o que ele ia fazer lá com todas as famílias que não tivessem o sangue do cordeiro no umbral da porta, né? E isso é algo muito poderoso, né? O poder de Deus agindo, o poder de Deus passando. Agora, se a gente for imaginar que tenham duas famílias, né? Duas casas diferentes. As duas acreditavam em Deus, as duas tinham marcado sua porta lá com o sangue do cordeiro. Só que uma família, nesse dia da passagem, uma família fez festa, foi lá e matou o cordeiro, assou, comeu, comemorou, porque naquele dia Deus passaria e agiria com poder. E a outra família ficou com receio. Falou, nossa, é hoje que o anjo de Deus vai passar, é hoje que vai acontecer, o poder de Deus vai se manifestar, e agora, como que a gente vai fazer? Será que a gente vai continuar aqui ou não? Aí a pergunta, né? Qual das duas famílias foi salva? As duas. Mas qual teve uma vida em plenitude, né? Qual teve uma vida abundante com Deus? A família que entendeu o poder de Deus, entendeu a necessidade do conhecimento, do relacionamento com Deus. E essa analogia iluminou muito para mim o que é essa vida em plenitude com o Espírito, né? A gente tem uma vida muito mais abundante, uma vida muito mais feliz, muito mais completa aqui, se a gente procurar viver em plenitude com o Espírito, né? Em comunhão com o Espírito Santo. E isso é uma coisa que ele faz hoje que me faz pensar, né? Será que eu estou em comunhão com o Espírito? Será que eu estou vivendo em plenitude nesse momento, né? Será que eu preciso buscar mais? E acho que é isso que eu queria contribuir agora. Posso? Isso foi muito interessante, porque lá em Gálatas vai falar sobre você viver no Espírito, andar no Espírito, não é? E é muito claro assim que a vida cristã ela não é uma tensão, no sentido assim que nem o Yang Yin, como é que é? Yang Yin coreano, por exemplo, que tem que ter um equilíbrio entre o bem e o mal. As forças vão se equilibrando. E a gente pensa assim que a nossa carne, a nossa natureza humana e o Espírito vão se equilibrando. Eles têm que existir em nós. Eles existem. Mas quando Paulo fala ali sobre essa luta que existe, o conflito que existe entre o Espírito e a nossa carne, ele fala de uma guerra. Um vai matar o outro. Eles não vão viver
intenção constante. Você puxa um pouco aqui, eu puxo um pouco ali. Aquele que você alimentar é que vai dar, é que vai vencer, é que vai se sobressair. E quando fala sobre o fruto do Espírito, é exatamente isso. Aquilo que você fizer, aquilo que você optar, vai dar um fruto, vai gerar um tipo de vida. Então, isso faz parte de uma decisão minha, de cada um de nós. Você já deve ter feito isso na sua vida. Pega um dia que você acorda como se Deus não existisse. No sentido assim, você acorda correndo, escova os dentes, toma café, pega o carro, vai para o trabalho, trabalha o dia inteiro, você sequer se lembra de fazer uma oração. Passa o seu almoço, vai dormir. Agora, pega o dia que você conseguiu acordar 5 minutos mais cedo, que você se ajoelhou ao lado da sua cama quando você está levantando e falou: obrigado, Deus, porque eu tenho vida. Obrigado por essa casa, que eu não dormi no relento. Eu tinha 2, 3 cobertores para me agasalhar. Obrigado porque eu vou poder tomar um café com leite ou com aquela coisa que eu gosto. Você cultiva uma vida de gratidão até nas pequenas coisas. Como o seu dia vai ser diferente, como o domingo, quando chegar o domingo, você não vai falar: pô, eu queria dormir até mais tarde hoje, vou ter que ir para a igreja. Como você parece que você cultivou e frutificou algo na sua vida, você colheu algo para a sua vida. Então, só para encerrar, eu conversava com alguns jovens essa semana, eu falei: olha, eu aprendi uma coisa na minha vida, fui convencido disso, porque eu já tive esse sentimento: pô, vou ter que ir na igreja, estou cansado, amanhã é segunda-feira, pego no pesado. Aí eu ia, porque a gente foi criado assim, a gente foi ensinado assim. Chegava lá, eu era profundamente abençoado, naquele culto que eu estava querendo faltar. Então, eu aprendi uma coisa: quando eu sinto esse desejo de não ir, de não ler aquele livro, de não ler a Bíblia, de não orar, eu falei: agora é que eu vou. Porque parece que tem um inimigo que fala: eu vou roubar essa bênção de você. Tá? Então, e você falou da igreja. A igreja tem oferecido escola da caminhada, grupo de oração diário, pequenos grupos, os cultos, a revista. Estava falando para o jovem, falei: olha, pega essa revista aqui, todo dia ele orienta você a ler um texto bíblico. Se você puder fazer isso, se você cultivar isso na sua vida, você vai colher uma grande diferença. Isso está à disposição de todo mundo. Quem é que não tem a Bíblia? Isso não é culpa da igreja. Tá? Há 150 anos que nós fazemos escola bíblica dominical no domingo de manhã. Isso não é culpa da igreja. Isso é responsabilidade de cada um. Um princípio distintivo entre nós é esse: existe uma responsabilidade individual de cada um diante de Deus. A Bíblia está aí, está na sua prateleira, no seu celular, e todos nós temos 24 horas do dia para fazer tudo que a gente precisa fazer. A gente precisa concentrar um pouquinho de tempo nessa palavra, né? Não precisa ser muito, mas tem que ser todo dia. Por isso que eu fiz esse comentário aqui de Mateus, justamente por causa disso, né? Porque está aqui, ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei. Quem vai ensinar? É a igreja. É a igreja. É a igreja. Então, ou seja, a igreja ela tem sim o seu papel importante nesse ensinamento, para que os seus membros saiam, como o próprio pastor mesmo comentou. Então, ou seja, todos os recursos são dados. Né? Agora, nós estamos sabendo aproveitar esses recursos, ou talvez nós, professores, estamos conseguindo passar esse estudo de uma forma eficaz que vocês conseguem colocar em prática. A mesma coisa, a minha pregação ela está sendo eficaz para que possamos colocar em prática, porque o Espírito Santo ele trabalha na nossa vida. Posso certo? dar uma rapidinho? Porque é muito importante isso. A responsabilidade é minha, é individual. Eu tenho uma mãe que tem 96, vai fazer 96, se Deus permitir, e ela se definia assim: eu sou uma analfabeta. Tá? Ela foi aprender a ler melhor, eu já tinha nascido. Tá? Então, existe uma coisa assim que, aí, e eu vou colocar aqui em dúvida uma coisa muito séria.
Eu entendo que a salvação, ela é algo extraordinário. Tão extraordinário que Jesus definiu como um novo nascimento. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, vai para a classe de batismo, se batiza, e ela continua sendo medíocre na sua vida, eu fico com muita dúvida de chegar um dia na presença de Deus, e Deus fala assim, que eu não te conheço, cara. Tá? Porque eu tomo como exemplo aqueles apóstolos, aqueles escolhidos que andaram com Jesus, a própria conversão do apóstolo Paulo, que foi um negócio assim tremendo, extraordinário. Não é possível eu ter um encontro com o totalmente outro, com o Deus do universo, Criador de todas as coisas, e continuar caminhando como se eu tivesse tido assim, eu fui num jogo de futebol que eu senti tanta emoção, mas no outro dia aquilo continuou do mesmo jeito. Eu coloco em dúvida. Até porque o dia que eu tive um encontro com Jesus foi algo extraordinário. Isso mudou a minha vida. Mudou a vida de uma mulher semi-analfabeta, entendeu? Que na sua ignorância formal, ela não tem diplomas e todas as coisas, se tornou uma mulher sábia para a vida, para educar os filhos, para conviver com o marido que não ia na igreja, para dar testemunho para os vizinhos, sabe? E foi uma coisa que, porque a salvação não é um negócio que eu quero, é que Deus vai agindo em mim. E ela aprendeu a cultivar. Isso não precisa ser doutor em nada. Existe um Espírito que distribui sua graça a todos aqueles que são filhos de Deus. Então, eu questiono, não coloco a culpa na vida da igreja, na vida do pastor. O pastor está pregando aqui, ensinando, tentando ser exemplo, os professores também. A nossa responsabilidade, repetir isso muito na classe, a minha responsabilidade é compartilhar o Evangelho com precisão. Então, eu tenho que falar assim, Deus em Cristo salva o pecador através da morte de Cristo na cruz. Deus em Cristo salva o pecador. É isso que Ele está fazendo. Você precisa entender isso. Eu não posso falar nem menos, Deus salva o pecador. Então, você tem que se considerar pecador. Se você não entende que é pecado, se você só gosta da igreja, questiona a sua salvação. Também, se você está vindo aqui porque Jesus vai me curar, vai me dar um novo casamento, vai me dar um novo emprego, vai me fazer tudo, também está errado. Tá? Eu compartilho o Evangelho com precisão, o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, passa a habitar essa pessoa, e essa pessoa é um novo ser. Tá? É um novo ser. Ele quer, ele deseja. Foi o Fernando que compartilhou da sua conversão já jovenzinho, né? Ele já era estudioso, mas aí concentrou a sua atenção nas Escrituras, em quem pode me ensinar mais. E o que o Fernando é diferente dos outros? De cada um de nós. O mesmo Evangelho, a mesma graça, o mesmo Espírito, a mesma palavra está à disposição. Mas ele teve um encontro com Jesus. Isso fez toda a diferença. Quando eu fiz esse comentário com relação à igreja ter esse papel de ensinar, é justamente voltado para isso. A pregação ela é um ensino, ela não pode ser vista simplesmente como um momento que eu só vou lá ouvir o que Deus tem para falar para mim. Ela passa, além disso, também ser um ensino, porque também é um aprendizado. A escola da caminhada é um aprendizado. O ministério infantil é um aprendizado, né? Igual quando o pastor comentou sobre Paulo, né? Interessante porque por que Paulo vai se destacar também no Novo Testamento, depois do encontro com Cristo? A gente também não pode esquecer também que Paulo tinha toda uma tradição, ele foi basicamente criado ali aos pés de Gamaliel, tudo, tal, né? Então, ou seja, ele tinha uma base, vamos dizer, sólida no Antigo Testamento. Quando ele tem esse encontro com Cristo, então aquela escama cai, ele começa a entender agora melhor aqueles ensinos, aqueles estudos que ele teve. Então, isso também fez a diferença na vida de Paulo. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque hoje nós basicamente quase que fazemos o caminho contrário. A pessoa vem para cá sem conhecer nada. Então, nós temos essa função de ser, vamos supor, Gamaliel na vida
desses novos convertidos, para que elas possam sair para fora e começar a entender melhor sobre Cristo, né? Então, a igreja em si, ela tem sim o papel, mas é aquilo que o pastor comentou com relação ao Fernando, com relação a qualquer um de nós, né? Também outro dia vieram me perguntar para mim, poxa, por que a igreja tal cresce, né? Por que tal? Eu falei, gente, espera aí, vamos tentar entender. O mesmo Espírito que habita lá é o mesmo Espírito que habita aqui. Agora, qual é a diferença entre lá e aqui? Não citando a nossa igreja, foi num outro local que eu estava. Qual a diferença? Simplesmente, um tem mais intimidade com o Espírito Santo e com Deus, e o outro não, que cai naquilo que você falou da plenitude. Dos dois ter o sangue na porta, você entendeu? Mas qual que tipo está agradando mais a Deus? Porque quando a gente pega lá as cartas para ler, né, de Apocalipse, a gente vai ver que tem as advertências feitas. Quando chega na igreja de Filadélfia, ele vai dizer o quê? Olha, eu sei que é fraco, não tem muita força, mas tem duas coisas aqui que pesa bacana a teu favor aqui, guardasse o meu nome e os meus mandamentos. Você entendeu? E depois ele vai descrever o que ele vai fazer. Vai ser escrito o teu nome na coluna, tal. Então, ou seja, o mesmo Espírito que habita no Zé Carlos, habita no pastor, habita no todos os professores, também é o mesmo que Espírito na igreja. Agora, qual o tipo de comprometimento que a gente tem? Né? Por isso que eu bato nessa tecla do ensino, né? A gente está aqui para ensinar, passar princípios, passar valores, passar a palavra de Deus, né? Agora também cabe cada um fazer a sua parte. Eu vendo os irmãos falar de tudo, eu lembrei de Marta e Maria, né? Maria foi lá e quis ouvir, não quis a palavra e tal. Marta estava preocupada em fazer as coisas da casa. Mas é interessante a gente perceber aí que vai de cada um. Tá entendendo? Tem muitos que vai querer se aproximar mais da palavra, estudar, buscar, querer crescer, e outros não vão querer. Outros vai mais ou menos assim, falar do que tem o inferno e o céu, apresentaram para ele que é o céu, mas ele está salvo, ponto. Né? Tem muitos que não vai querer crescer. Né? Tem outros que vão buscar, tem outros que vão querer crescer. Eu vejo assim, o que os irmãos estavam falando aqui, eu lembrei de Maria. Maria foi ouvir, né? O que o mestre tinha para dizer, né? O tempo dela ali. Marta preocupada com a casa. Isso não quer dizer, eu estava vendo um livro, não quer dizer que Jesus não amava Marta. Amava, sim. Tanto que Marta estava preocupada ali, porque ele estava chegando e tudo, e Jesus diz para ela o seguinte, para Marta, eu também, do jeito que você está preocupada aqui, lendo um livro de um psicólogo, ele falou assim, cristão, ele disse assim que Jesus virou para ela e falou assim, Marta, eu não estou te condenando, não. Porque do mesmo jeito que você está preocupada aí, um dia também eu fiz a comida para os meus discípulos, né? Na questão de a gente tomar cuidado no caminhar da coisa. Então, Jesus disse para ela assim, Marta, eu não estou te condenando. Do mesmo jeito que você está preocupada em fazer, querer preparar comida e tudo, um dia também eu fiz isso para os meus discípulos, eu cozinhei para ele. Eu preparei a comida para ele. Então, é assim, eu vejo assim, tudo é um tempo. Tudo é a pessoa querer crescer, a pessoa não querer crescer. O pastor falou da mãe dele, eu lembro da minha mãe. Estudou, acho que, 3 anos só de primário, mas uma mulher sábia, usada por Deus muito, você entendeu? Buscava, sempre buscou a presença de Deus, e Deus usou ela ricamente. Tanto é que os netos todos estão no caminho do Senhor, os filhos, só tem um que não, mas todos. E essa semana o testemunho dela foi grande, foi muito grande. Então eu vejo assim, o que nós devemos fazer? Eu deixo o Espírito agir e eu busco, ou eu não quero também. Na igreja tem vários tipos de pessoas, né?
Aí eu pelo menos, eu fico tranquilo. Se a pessoa está salva ou não, aí vai depender dela com Deus. Agora, que tem que buscar, se você quer ser uma pessoa, o pastor falou assim, a pessoa é medíocre, não é isso que o pastor falou? Isso. Assim, em termos, eu também concordo, eu acho assim, você tem que buscar, mas em que sentido? Né? Espiritualmente, gente, Deus fala. Deus fala. Eu citei assim, Marta e Maria, só para pegar assim, que tem dois tipos de pessoas. E Posso Deus está até tratando. Esse gancho aí de Marta e Maria. Tudo bem, só isso me incomoda profundamente, né? Mas é interessante, porque a gente, até eu acho que escrevi no boletim a respeito disso, falei num culto desses, a gente tem essa dicotomia, ou você trabalha, ou você é espiritual, tá assim, sensível a Deus, não é? Isso é comum, porque todo mundo, quando vai pregar nesse texto, usa de elogiar Maria, porque Jesus mesmo elogiou. Então, é difícil você não pregar falando sobre isso. Sim. Mas veja que interessante. Em outra ocasião, os discípulos que tiveram o privilégio de ver Jesus junto com Elias e Moisés, e Pedro fala assim, Senhor, vamos preparar umas cabanas para a gente ficar nesse êxtase, nessa situação tão bela. Deus quase manda Pedro calar a boca. Ouçam, meu filho, e eles têm que descer. Quando eles descem do monte, tem um menino que os discípulos, nem os judeus, ninguém consegue curar aquele menino. E eles precisam entender o seguinte, é hora de servir, é hora de trabalhar. Como Jesus fez de lavar os pés dos discípulos, depois que já ressurreto, preparou uma refeição, quando os discípulos chegaram na praia, Jesus já estava ali com peixe preparado para comer com eles. Então, esse equilíbrio da vida cristã. Então, irmão, falava com os jovens, cara, você pode ir no campo de futebol, estudar, trabalhar, cinema, praia, tudo. Agora, você também tem que colocar na tua agenda esse tempo. Não é possível que você passe um mês sem ter condições de vir à igreja, de participar de um culto. Aí é o que o Fernando falou, o cara passou sangue no umbral da porta e não está aproveitando. Será por que Deus fala assim, olha, 6 dias você vai trabalhar, e trabalhar é fazer tudo isso que eu estou falando. Estuda, trabalha, se diverte, cuida da tua vida, vai fazer mercado, dormir mais cedo. Agora um dia você tem que ter um tempo para me adorar. Se você cultiva estas coisas, você vai crescer, você vai colher o que você está cultivando. É uma lei bíblica. O homem só colhe aquilo que planta. Sim. Tá? Se você não planta, aí chega a hora da tribulação, aí é um desespero, não é? Ele não consegue se ajoelhar e falar com Deus. Ele precisa de gente que ore e carregue, vai fazer campanha e vai fazer promessa, né? Desnecessariamente. Se estivesse andando com Deus, ia fazer que nem Pedro naquela prisão. Mesmo assim, a probabilidade de ser morto no dia seguinte, Pedro estava dormindo. Ou fazer como Paulo, de dentro da prisão. Para mim, morrer é lucro, e o viver é Cristo. E eu vou enfrentar quando eu olho para um cristão, eu olho para esse tipo de cristianismo. Tá? Eu não olho para esse pessoal medíocre, como eu falei, medíocre é ser mediano, tá? Nota 7, só tira 7, 6,9, pedindo um ponto para o professor para passar naquela matéria. Não, é gente que andou em excelência. Como é que ele andou em excelência? Como é que ele pode? Como é que ele pode estar no meio de uma crise tremenda e ter paz no coração? Eu quero esse negócio para mim. Se está na Bíblia que tem, eu quero para mim. E aí eu vou atrás, vou ver o que está acontecendo aqui comigo. Se eu que não estou sabendo pedir, Senhor, me sonda o meu coração, Deus não é o Deus que está conosco no vale da sombra da morte, que não nos deixa faltar nada. Então, eu quero experimentar essas coisas, porque foi isso que ele ofereceu, que ele prometeu. Não é uma vida medíocre.
Isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade, tá, irmãos? Porque pegando, por exemplo, voltando de novo lá a plenitude do Espírito, então até fiz umas anotações, porque eu fui um dos caras que dei essa aula também, né? Então até fiz aqui a plenitude do Espírito Santo na vida do cristão irá fazer a diferença a partir do momento que nós também entendermos o que é plenitude, né? Então eu coloquei aqui o significado da palavra plenitude do Espírito Santo, é uma atuação dele, né? No sentido de tornar o cristão cada vez mais ser controlado por Deus. A experiência e as Escrituras vai chamar isso de a gente estar cheio do Espírito Santo. Então, talvez hoje, eu creio assim, que nós vivemos essa vida mediana, você entendeu? Porque não entendemos que, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, ela não pertence mais a nós. Ela pertence a Ele agora. Eu sempre falava isso para os meus filhos, né? Falava, a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus para valer mesmo, entendeu que você agora vai ser controlado por Ele, todos os seus planos agora foram por água abaixo. Acabou. Você vai viver agora os planos de Deus, porque a própria palavra diz que nós somos criados para fazer a vontade dEle, né? Então, quando a igreja ela passar a entender direito o que é essa plenitude no Espírito Santo, e a gente entender que nós somos controlados, ou seja, como o exemplo que eu dei, quando a gente passar a tirar o nosso eu do centro, colocar Jesus no centro, as coisas talvez começam a fazer a diferença, né? Então, ou seja, volto de novo naquela tecla. O porquê que o ensino para a igreja é importante, para a gente poder ter essas informações, para a gente poder colocar em prática, porque o cara vem de lá de fora para cá, ele não vem preparado. Alguns vêm de outras igrejas, tiveram alguma formação, igual, por exemplo, como você mesmo comentou, né? Olha, eu nunca peguei um estudo tão aprofundado. Isso aqui ainda não é um aprofundamento, é só uma superfície, porque vai muito mais a fundo, né? Acho que a gente teria aí pelo menos uns 2 anos para falar só sobre o Espírito Santo, você entendeu? Mas você vê a abertura de leque que já deu para a gente poder ter um aprendizado maior sobre esse Espírito, né? Deixa eu dar uma palavrinha rápida aqui. Colossenses, Paulo escreve assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Não há dúvida que esses professores que estão aqui têm buscado estudar para poder transmitir alguma coisa para a vida da igreja. Mas é importante, a gente está aprendendo isso, inclusive, no grupo da videira e da trelice da videira, sobre a palavra que cada um ministra na vida do outro. O pastor prega, como o Fernando falou, todo domingo, é a função dele, mas a conversa entre vocês, quando alguém liga, poxa, eu estou triste, eu estou amargurado, eu estou no desespero, estou com um problema sério, você precisa aconselhar essa outra pessoa pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Diariamente, constantemente, para quando a gente tem 20 anos de idade, para quando a gente tem quase 60, para quando a gente está com 80, para cada circunstância de cada um, a palavra de Cristo tem uma solução, tem um caminho, tem uma orientação a ser dada. E nem sempre ela, como ele está dizendo aqui, não vem só pelo pastor da igreja, não vem só pelo profeta, não vinha só pelo apóstolo daquele período, vem, só que assim, cada um fala do que está cheio o seu coração. Então, de repente, você está cheio de outras coisas e não consegue dar aquela palavra que vem de Deus para a vida das pessoas. Tá? Ou vice-versa, de repente você está cheio e a outra pessoa também não quer ser, vamos dizer assim, no caso dessa palavra, ser exortada, né? A palavra não é só exortação, né? Por isso que ele fala assim, de ensinar e aconselhar. Eu entendo, Zé, que
tem uma coisa muito importante na vida da igreja, por isso que são dons, que é o Espírito que dá. Não basta eu recebi aqui de Deus, falou comigo que eu tenho que te exortar. E aí eu vou te exortar, a gente sai estrelado um com o outro. Então, em vez de resolver, piora. Esse ponto foi um dos pontos que nós comentamos justamente na Escola da Caminhada, que é a grande dificuldade que nós temos hoje de entender a palavra exortação. A gente acha que exortação é você ir com 2 pés no peito do cara. E a exortação, na realidade, é você trazer o cara para perto de você, andar com você, acompanhar às você vezes e pode você ser necessário ensinando, que você né? exorte na chincha, como dizem, tá? Sim. Mas assim, quando o Espírito Santo, a grande lição que a gente aprendeu em Coríntios 14, especialmente, eu fui lendo com os jovens quantas vezes Paulo repetiu que os dons é para edificação da igreja, para edificação do corpo, para a união do corpo. Ele insistiu neste assunto. Então, quando eu tenho um dom, ele vai abençoar a igreja, ele vai abençoar o outro, ele vai produzir a unidade na vida da igreja. Então, esse negócio que eu vou te exortar e você sai magoado comigo, isso não veio de Deus. Sim. Ah, mas eu senti. Então, você deve ter sentido errado. O maior exemplo que eu dou de exortação é aquilo que Jetro faz com Moisés. Tá? O Espírito sempre existiu, sempre habitou, sempre esteve no meio do povo de Deus. Moisés está fazendo um negócio errado. Todo mundo tem que falar com ele. Das 8 da manhã às 8 da noite, ele com aquela fila de gente para falar com ele. Aí o sogro do cara chega e se intromete no trabalho dele. Você está doido, cara? Não é assim que você faz. Vou te dizer como é que você tem que fazer. Já pegou alguém que faz isso com você? Vem dizer o que você tem que fazer no seu serviço? Eu costumo dizer assim que o serviço dos outros é sempre mais fácil que o da gente. Não é? Aí a pessoa chega assim, você devia ter feito desse jeito. E Moisés ouve a orientação do sogro. Moisés aplica a orientação do sogro. Isso é uma exortação que funciona. As exortações que Jesus deu para Pedro, chamando a atenção dele duramente, não é? Arreda Satanás. Você não está raciocinando coisas de Deus. Então, às vezes tem que ter, mas isso produz, assim como o perdão precisa produzir a transformação do coração, a exortação vai produzir essa unidade entre as pessoas. Porque eu não estou te dando bronca, eu vim aqui servir, estou te servindo. Dom é para servir o outro, não é para nenhuma exaltação minha. Então, se você já passou por isso, de ser chamado a atenção, que te produziu mais raiva, mais tristeza, mais mágoa com o outro, de ficar magoado anos a fio com o outro, isso é coisa do diabo, não é coisa de Deus. Tá? A coisa que o Espírito produz na vida da igreja é unidade. É todo mundo ficar submisso a Cristo. Então, muito cuidado quando você for exortar, e aí tem as coisas práticas que a gente precisa aprender na experiência cristã, na leitura de livros. Como é que eu exorto? Na frente de todo mundo? Não é. Eu tenho falado com algumas pessoas, falando, vai orar primeiro. Ore. Ah, mas eu preciso falar com fulano. Vá orar primeiro. Deus vai preparar, e aí entra o sobrenatural. De preparar o tempo certo, o local certo, a hora certa para fazer, as palavras certas, para que essa conversa, quando os dois se levantarem dali, os dois juntos deem glória a Deus. Tá? E não um sair magoado com o outro, e ainda o outro sai falando assim, não, Deus falou comigo e eu fui lá e... Por isso que eu repito. Tenho essas questões para pontuar. Eu repito, quando a gente falou sobre a exortação, é justamente para quebrar esse paradigma, você entendeu? De achar que exortação é baseado nisso que o pastor falou. Eu entendi que eu tenho que ir lá e dar uma dura no cara. Né? E não é uma dura. Eu estava conversando com um amigo meu essa semana. Falei, cada vez que você dá uma dura na pessoa, cada vez mais você está afastando ela. Cada vez que você conversa, cada vez mais você está se aproximando. Só que nessa conversa, você vai ter momentos que você vai ter que ser, não duro com ela, mas você vai ter que ser realista, explicar a verdade, o ponto que ela está errando. Mas até chegar a esse ponto de você explicar que ela está errando, você já ganhou ela para você. Então ela vai parar e vai te ouvir. Por isso que a gente tentou quebrar
esse paradigma de que exortação não é ir com 2 pés no peito do cara. É você trazer ele para perto de você, e o trazer perto de você é você ter condições de ajudá-lo, e no momento que você tiver que usar aquela palavra que vai ter que ser corrigida, ele vai entender que você quer o bem dele. Ele não vai levar pelo outro lado, né? O Ricardo queria falar alguma coisa? Não, só retornando à base que você tinha começado, de que a quantidade de pessoas em outras igrejas é maior, e em comparação, você tinha comentado a respeito, a pessoa falou, por que tem um número pequeno, na nossa igreja, outras mais, que é em relação ao ensino. Olha, você está numa igreja que você tem um estudo, você tem pessoas que se dedicam a ensinar, a buscar aí, compreender um pouco mais, e o que nós vemos realmente aí fora é o que está sendo ensinado. O que essas pessoas, essas grandes, né, megas igrejas têm ensinado? Às vezes você conversa com algumas pessoas, até algumas têm um conhecimento um pouquinho de Bíblia, mas outras, você pergunta para as pessoas, não conhecem nada de Bíblia. Ou seja, eu entrei, eu entendi o que ele falou, o que interessou para mim. Eu peguei aquilo e estou indo por causa disso, que interessou para mim. Então, o ensino, na realidade, não é muito forte em relação à Bíblia, em relação à visão de como ensinar para a pessoa ser transformadora ali. Ela está transformando pessoas em pessoas egoístas até. Às vezes a pessoa tem uma visão de que Deus, eles pegam uma parte só do ensino, né? Olha, e muda aquele ensino ali, e a pessoa carrega aquilo para si mesmo, assim, olha, eu estou indo lá porque eu vou conseguir tal coisa. E não é bem assim. Então, muito do crescimento que a gente vê de quantidades aí dessas megas igrejas são mais interesses individuais, não realmente em si por sua salvação, pelo crescimento espiritual, pelo crescimento bíblico. São muito poucos, se você conversa com as pessoas, que cresceram assim biblicamente. Nós aqui, embora que fala assim, poxa, sua igreja é assim, quando começa a crescer, aí o pessoal vão embora. Começa novamente o número, aí vão embora. Eu não sei se foi o pastor que comentou a respeito, o nosso agora, ou o outro, não lembro agora, que, na realidade, nós pensamos assim, nós temos um bom ensino, pessoas aqui que têm vindo assim, têm se dedicado, têm crescido, aí de repente, nossa, cresceu aqui, de repente, dá um tempo e já vai embora daqui. Na realidade, é como se nós estivéssemos preparando para enviar, não é? Parece que é um envio, na verdade. É verdade, a pessoa está aqui, de repente eu vi um campo em outro local. E se tivesse sido usado em outro local, amém. Que na verdade é como se preparar aqui para o campo aí fora, como o pastor comentou. Na porta nossa de saída está escrito, você está indo para o campo missionário, é lá fora. E nós já falamos a respeito em algumas aulas aqui, a respeito. Não é ser cristão só aqui dentro da igreja, das paredes aqui. É da porta para fora, né? O testemunho. E o que você aprende aqui é relevante. Os estudos aqui são relevantes. Embora, que nem fala, nosso tema sobre o Espírito Santo foi pouco tempo, porque é muito abrangente. Se fosse, ele falou em questão de 2 anos, na verdade, 2 anos seria só um tema, só de repente trabalhar em cima de apenas um, que são, muito complexo. Mas, se ao menos cada um de nós sairmos aqui já consciente, sabendo o seu dom e colocando em prática, amém. Não importa que aí fora, que nem fala, aqui nós aprendemos um pouco, uma visão bem panorâmica a respeito dos dons, mas assim, nós entendemos que o Espírito Santo vai te capacitar em dons, e para você ter dom, que nem aí fora o pessoal comenta até a respeito, se primeiro você se aceita Cristo, depois você vai ficar 40 dias no monte, aguarda aí, ver se tem algum sinal, tal, que de repente você vai conseguir receber um dom ali, uma coisa diferenciada, você vai ter que sentir um arrepio no último osso da espinha. Não, meu irmão, calma. Já falamos aqui a respeito. Dons, comece pelo mais simples, que Jesus já ensinou, tão prático. Olha, dê um copo d'água para alguém, já é um trabalho que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida para você servir. Tão simples. Meu irmão já comentou sobre Marta e Maria, sobre serviço doméstico. Aqui também tem serviço doméstico aqui também. Passar um pano na cadeira, uma vassoura do chão, já está o Espírito Santo trabalhando no seu coração.
Coisinha simples, né? O pessoal quer, tem que ser profeta, eu tenho que saber, entender já da noite para o dia a Bíblia. E, meu irmão, eu estou há 34 anos no Evangelho, também não sei quase tudo da Bíblia, não entendo ainda. Tem coisa ali que, para mim, eu vou precisar de mais uns 40 para entender um versículo só. Não é assim. O básico, simples, já é passado. Ide, fazer, você se converteu? Então a mensagem é, ide, fazer discípulo. Ah, mas você não entende? Tem escola dominical. Convite para a escola dominical. E a nossa escola dominical, em relação aos demais aqui, é uma bênção, irmãos. Aí fora o pessoal está extinguindo as escolas dominicais, não estão nem querendo ensinar a Bíblia. Porque, na realidade, é assim. Se ensinar demais os irmãos, rapaz, vai que levanta um novo pastor, um novo missionário e vai tomar o meu lugar. Há um medo até dessa maneira aí. Né? Vamos parar por aqui. Por esse motivo que, quando a gente assumiu a Escola da Caminhada, a gente montou um planejamento de 5 anos. Né? Então, ou seja, nós já sabemos o material que nós vamos estudar no final de 2023. Então, ou seja, nós, quando assumimos aqui, eu assumi junto, porque quando eu falo nós somos um time, nós somos uma equipe, eu bato muito nessa tecla. O Zé Carlos não é o líder. O Zé Carlos tem uma equipe que trabalha junto, onde nós entramos num consenso para poder o quê? Entendermos se realmente aquilo que nós vamos aplicar é de Deus ou não. Então, a gente começou lá atrás com a Cruz de Cristo, né, de John Stott. E nessa caminhada que a gente vê, entendemos o quê? Que Deus deixou algumas ferramentas para a gente poder chegar onde chegamos hoje. Então, a primeira ferramenta que ele deixou, examinar as Escrituras, vamos estudar esse ponto. Segunda ferramenta, edificarei a minha igreja, então vamos entender qual que é o papel da igreja na sociedade. Terceira ferramenta, discipulado, só que aí entrou a pandemia. Nós tivemos aulas online, procuramos estudar o quê? Sobre igreja naquele período, para não quebrar esse currículo que a gente montou, vamos dizer assim. Estudamos sobre discipulado. Chegamos agora no Espírito Santo. Então, ou seja, é um estudo sistemático. Para quê? Entendemos a promessa no Antigo Testamento e a validação do túmulo vazio. Nos deixou essas ferramentas. Para quê? Para fazermos discípulos, como a gente viu a grande comissão. Mas para nós fazermos isso, nós precisaríamos estar cheios do quê? Do Espírito Santo. Para quê? Para que agora, a partir do segundo semestre de 2022, a gente vai ficar 1 ano estudando o Novo Testamento. Então, a gente fecha um ciclo, você está entendendo? Então, não são estudos aleatórios. Né? Então, mas isso foi o quê? Como professores aqui buscando, entendendo de Deus, e aí o que vocês acham, tal. Então, isso é importante. Né? Eu lembro que quando a gente estava dando aula lá em cima, a gente queria trazer os jovens para andar junto com a Escola da Caminhada. Era um grupo à parte. Né? Enquanto nós estávamos estudando a Cruz de John Stott, os caras ainda estavam numa igreja com propósito. Um livro que já foi bom, passou a época dele, mas nós não estávamos falando a mesma língua. Então, a partir do segundo semestre agora, a gente começa todo mundo a falar a mesma língua, inclusive os adolescentes, conversando com líderes deles, vai estudar o mesmo material que a gente. Então, ou seja, todos nós agora vamos fechar um ciclo. Então, isso vai nos levar a uma maturidade, como você falou. Quem participou está entendendo o que a proposta que o Ministério de Ensino está passando, juntamente com a liderança da igreja. Né, que é o quê? Para que a gente seja cada vez mais edificado, para que a gente possa cada vez mais entender qual que é o nosso papel, colocar os nossos dons em prática, mas, ao mesmo tempo, também estar cheio do Espírito Santo. Porque se eu também não estiver cheio do Espírito Santo, gente, eu não vou fazer nada. Eu vou entrar e vou sair como se nada tivesse acontecido. Né? Então, por isso que a gente fez esse estudo todo aí. Por que eu estou dizendo? Porque quem está chegando nos finalmente aqui, o tempo passa muito rápido, né? E a gente quer abrir um espaço aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, fica à vontade. A Tete está com o microfone aí. Aproveita, gente, aproveita. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? A gente tinha outros assuntos, mas o tempo passa muito rápido, gente. Bom, ainda no assunto espírito, mas também voltado para dons, né? Quando eu era pequeno, minha mãe me ensinou que era amor dessa forma. Amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas.
Aí, quando a gente assiste um filme e a moça fala assim, o que você sente por mim? Eu te amo. Então, está ensinando que amor é um sentimento, né? Aí, a gente vai para a escola e vê que amor não é um sentimento, é uma atitude, certo? E aí a gente vai para a Bíblia, e a Bíblia fala de 7 dons diferentes. Mas que se você não tiver o amor, né, não vale nada. O poeta vai dizer que o amor é fogo que arde sem doer, né? E aí a gente fica discutindo, eu sei que está escrito aí que a profecia é o melhor dom. Está escrito, né? Mas ele termina dizendo o seguinte, olha, se não tiver dom, o profeta não é profeta. Se não tiver amor, perdão. Se não tiver amor, o profeta não é profeta. E aí essas coisas me perturbam um pouco, porque fala assim, não, mas espera aí, ser profeta é muito melhor do que servir um café. Ser profeta é muito melhor que limpar as cadeiras. Ser profeta é muito melhor que lavar o banheiro. Cara, o que é o amor, então? Amor é um dom? E se amor é um dom, não seria o maior de todos os dons? E se a pessoa que lava o banheiro, ou limpa a cadeira, ou dá aula, ou é um profeta, com amor, o amor não está predominando sobre esse dom específico dessa pessoa? Então, afinal de contas, amor é um dom? Eu penso assim, Marcos, cada um vai ter sua opinião diferente. O amor é uma decisão. Eu decido te amar independente de quem você é ou o que você fizer por mim. Você entendeu? E eu acho, eu creio que nós falamos muito sobre o amor. É fácil falar sobre o amor. Como você mesmo falou, qual foi qual foi a frase do poeta que você citou? O amor arde. O amor arde. Amor, isso. O amor é fogo que arde sem doer. E ele vai continuar dizendo que eu preciso de amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Você está entendendo? Então, ou seja, como se hoje fosse o último dia, eu preciso de amar as pessoas. Agora, é fácil amar? De jeito nenhum, no meu ponto de vista. Você entendeu? Mas nós precisamos aprender. Então, por isso que eu falei para você que, na minha visão, o amar, para mim, é uma decisão. Eu decido te amar e acabou e ponto. Você vai me chutar, você vai me pisar, vou ficar magoado, vou ficar sentido, você está entendendo? Mas ainda continuo te amando. Eu e você, quantos arranca-rabo nós já não tivemos? E qual o amor que eu e você temos um pelo outro? Não entrega, Zé. Hã? Pode abrir seu coração, não precisa ter problema. Você entendeu? Então, ou seja, amar para mim é uma decisão, tá? É dom também, mas você tem que decidir. Porque se eu não decidir amar... Posso dar uma... Eu queria que os outros falassem, mas eu preciso... Pense que Paulo está preocupado ali em 1 Coríntios em organizar o culto dos coríntios. Aquele culto era uma bagunça, né? Então ele vai definir, se a gente chegar aqui com tudo limpo, tudo organizado, e não houver a pregação da palavra, faltou alguma coisa. Tá? Agora, a gente pode se reunir, como já vi algumas fotos assim, do pessoal que pegou 2 pedras, colocou uma madeira lá, o pessoal sentou e aquela pessoa estava ministrando a palavra. Não existia uma organização que limpasse, que tivesse carpido o lugar, era um lugar céu aberto. Essa ministração da palavra ela é muito importante. Paulo está falando da vida comunitária. Então, na vida comunitária, ele nem fala que o amor é um dom, mas ele fala que eu vou mostrar um caminho, uma maneira de fazer as coisas na vida da igreja. Os dons são necessários. O amor é necessário, tudo é necessário. A gente não pode ficar nessa dicotomia, ou tem uma coisa ou tem outra.
as coisas precisam acontecer conjuntamente, concomitantemente, tá? Então, se eu tenho o dom da profecia, o dom de curar, o dom de serviço, eu preciso fazer isso em amor. Amor é pensar na edificação da igreja. Então, é por isso que quando... mas tem 3 ou 4, não, vai falar só 3. O quinto que estava na fila não vai ficar magoado. Não vai sair dizendo que foi preterido. Tá? Eu tinha uma palavra, não deu tempo de falar, hoje não tem que sair magoado, a igreja foi edificada. Isso é amar. O amor sempre é uma doação. Se você foi definido por várias palavras, você falou a sua, que você... Acho que é uma atitude, né? Uma decisão. Amor sempre, para mim, na minha cabeça, quem ama, quem doa, quem entrega, quem faz pelo outro. Eu dou o meu tempo, eu dou o meu carro, eu dou o meu dinheiro, eu dou minha inteligência, minha capacidade. Eu estou servindo. Aliás, eu acho que até falei na classe que o crente espiritual, se existe o medíocre, acho que o crente espiritual é o crente útil. É o crente que fala assim, eu estou aqui, eu estou disposto. Eu estou disposto a tudo, a servir, a ouvir, a me remendar, a melhorar naquilo que eu tenho necessidade, a depender de Deus. Então, é importante pensar que nesse texto, quando ele fala do amor, ele está falando da vida comunitária, da vida da igreja, especialmente do culto. Então, existem dons na vida da igreja, e o caminho que você faz isso é o amor. E o amor produz o quê? Unidade, edificação da igreja, esse povo que serve a Deus com mais alegria, tendo todo o entendimento, quem é que eu não... Depois ele vai corrigir, os irmãos estão brigando uns com os outros, colocando na justiça, os irmãos estão vivendo uma vida moral toda errada, os irmãos que estão fazendo uma bagunça na ceia do Senhor, ele vai corrigir tudo isso. E falar dos dons, nesse sentido, ele está falando dos dons por causa da vida comunitária da igreja. Tá? E, nesse sentido, então, o nosso maior exemplo de amor é Jesus. Não é Fernando Pessoa, Renato Russo, Hollywood, Netflix, nada disso. A gente tem que olhar para Jesus. Como é que Jesus amou? Tá? Ele é o padrão. Aliás, você deve olhar para os seus líderes e esperar que eles sejam um exemplo do que eles estão ensinando. Mas nem eles são exemplo supremo. Porque cada um de nós aqui vai pisar na bola, vai falhar uma hora. Então, você tem que olhar para Jesus. Olhe para Jesus, que é o exemplo de amor. E aí a gente percebe que o amor de Jesus é sempre um patamar, uns 2 ou 3 patamares acima do que a gente consegue fazer. Amar o próximo como a nós mesmos, pedir que Deus perdoe quem nos fere, quem está nos crucificando. Isso é um amor que está muito para além do que qualquer ser humano vive. Vou passar para o Fernando, depois a gente encerra. Eu queria acrescentar, né, justamente, porque eu estou lendo sobre isso agora, né? Estou lendo aquele livro O Céu que Você Ama, sabe, James Smith. Sim. E eu passei essa semana por uma passagem que explica, que me incomodou muito, né? Me aqueceu muito o coração, assim, explicando o que é amor, né? Ele dá um exemplo que Agostinho dá, Santo Agostinho. Agostinho diz que as coisas, elas tendem a se mover em direção aonde elas devem estar. É um pouquinho confuso, né? Mas aí ele leva isso para o sentido de que o nosso amor, ele tende a se mover para o sentido do que a gente ama, né? Aí ele explica que o nosso amor é decisão, porque a gente costuma decidir de acordo com o que a gente ama. O nosso amor é emoção, porque a gente tende a se emocionar pelo que a gente ama, né? E ele explica justamente isso, né? Ele fala que o nosso amor deve ser voltado a Deus. Aí, só para complementar, né? Quando a gente estudou sobre dons e sobre fruto do Espírito, é interessante que o primeiro fruto, é um fruto só, né? Mas o primeiro que é listado é amor. A primeira característica é o amor. Lá em 1 Coríntios 13, quando ele fala, vou agora mostrar um caminho mais excelente, né? O caminho mais excelente é o amor. Aí ele vem discorrendo tudo que significa o amor, né?
no fruto do Espírito também. Existe uma interpretação que eu gosto que diz isso também, que o fruto do Espírito é o amor, e todo o restante vem do amor, né? Paciência, longanimidade, tudo mais, né? Tudo isso vem do amor. E é interessante que todos esses dons, todos esses frutos, todo o fruto, todas as características do fruto, e toda a descrição sobre o amor que Paulo faz em 1 Coríntios 13, são todas relacionadas ao meu relacionamento com o outro. Então, eu tenho que ser paciente. Paciente por quê? Porque alguém vai abusar da minha paciência, né? Eu tenho que ser longânimo, porque alguém vai precisar que eu seja longânimo. Nenhum dom é para mim mesmo. E o cristianismo, tem alguns filósofos que dizem que o cristianismo, a diferença do cristianismo é isso, porque que o outro é mais importante do que eu. E esse foi o exemplo de Jesus, né? Quando ele estava na cruz, é como se o soldado estivesse falando para ele o que a sua mãe falou, né? Amor como é que é? Uma flor roxa que Amor nasce no coração do trouxa. Por que você está fazendo isso? Por que você não desce daí, né? Eles falam para ele. Eu não desço daqui porque eu estou manifestando amor. E então, eu entendo que a comunhão, os dons do Espírito, o amor, nos devem conduzir a isso, né? A colocar sempre o outro em primeiro lugar. E nisso vão ser manifestados os dons de uma forma que, se meu dom for profecia, eu entendo que ele é maior que os outros dons, porque ele acarreta em maiores consequências do que outros dons, né? Um dom de profecia vai trazer uma direção de vida, vai trazer uma interpretação correta do relacionamento com Deus, enquanto alguns outros dons podem não atingir tanto assim, né, a comunidade. Mas alguém que tem o dom de profecia nunca vai entender que, bom, eu sou maior que o outro porque eu tenho o dom de profecia. Porque eu tenho esse amor que me conduz ao outro, né, que me faz ir em direção ao outro, né? Esse amor é o que me direciona minhas decisões, minha emoção, meu sentimento, né? Minha caridade. Toda essa manifestação é ditada pelo amor. O relacionamento cristão é direcionado pelo amor, por colocar o outro acima de nós mesmos. E tudo que a gente estudou sobre o fruto do Espírito, sobre dons, tudo é relacionado ao amor, tudo é relacionado ao outro maior que nós mesmos, né? Eu acho que isso é o que nos direciona, assim, que nos conduz à interpretação. A gente pode resumir tudo isso que você falou simplesmente no mandamento principal que Deus vai nos dar. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu só consigo amar o próximo como a mim mesmo se eu amar a Deus em primeiro plano. Então, Ele é o principal, né? Então, quando a gente entende isso, aí eu tenho condições de amar ao próximo. Mas enquanto eu não entender esse amor de Deus por mim, essa graça dele por mim, essa misericórdia, eu não vou ter misericórdia pelo próximo, eu não vou ter amor pelo próximo. Por quê? Esse amor de Cristo, ele nos constrange, ao ponto do quê? De olhar para o meu irmão e falar, cara, não somos perfeitos, a gente tem que ter isso na cabeça, a gente não é perfeito, eu piso na bola como qualquer um que pisa. Agora, se o Espírito Santo de Deus não me levar ao entendimento que eu tenho que chegar até o meu irmão e pedir o perdão e se reconciliar, então eu não amo a Deus. Ponto. Você está sendo radical. Não, porque está lá bem claro. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu amo o próximo a mim mesmo? Me amando. Então, se eu me amo, eu vou amar você também. Você entendeu? Então, a gente pode resumir, porque esse assunto que a gente vem abordando aqui, como eu falei para vocês, nesse período aqui todo de quase 5 anos, para a gente poder finalizar a nossa aula aqui, eu trabalhei por muito tempo na Ford como mecânico de manutenção. Então, só para a gente poder entender um pouco melhor o que a gente está querendo com todo esse ensinamento. Então, vamos imaginar aqui um motor, tá? Um motor de uma máquina, com um eixo, eu ligo aquele motor, ele vai rodar, mas ele não vai produzir força nenhuma. Agora, quando eu começo a pôr uma engrenagem, quando eu começo a encaixar as engrenagens certas, aquelas engrenagens vai produzir uma força a tal ponto de levar aquela máquina a produzir a peça que tem que ser produzida. Certo? Então, como que eu vejo esse estudo nosso aqui sobre o Espírito Santo falando sobre os dons? Então, um exemplo, se o cara que está lá em cima na mesa de som, ele entende esse amor de Jesus, e ele entende que ele tem que amar o próximo como a ti mesmo, ele vai dar o melhor dele lá. Não para que as pessoas olhem para ele,
mas ele vai dar o melhor para Deus. Automaticamente, quem está arrumando as cadeiras aqui, vamos começar a montar as engrenagens, tá? Quem está arrumando a cadeira aqui também vai dar o melhor. Para quem? Para Deus, não para que as pessoas sejam... Quando nós damos as aulas aqui, nós vamos procurar se empenhar o máximo que a gente pode. Para quê? Para Deus. Quando o pastor vier fazer a pregação, fazer a melhor pregação, para quem? Para Deus. Então, nisso a gente está começando a montar um conjunto de engrenagem no qual a igreja vai ganhar força, está entendendo? No meu ponto de vista, vai ganhar força cada vez mais e mais para cumprir com o quê? Com a grande comissão. Né? Então, eu dou esse exemplo do motor. Então, quando a gente fala em dons, é aquilo ali, nenhuma engrenagem é melhor que a outra. Só que tem um porém. Se essa engrenagem ela não for lubrificada, ela vai haver um desgaste, ela vai quebrar. E como é que você lubrifica ela? Jogando óleo. Então, ou seja, a igreja é o motor, o modo de dizer, nós somos essa engrenagem, tá? E o Espírito Santo é o óleo que vai nos lubrificar, para que essa força ela possa indo cada vez mais e mais. É apenas um exemplo para a gente poder entender. Então, se a gente não tem esse Espírito Santo habitando em nós, nos lubrificando, nós sempre vamos estar ralando um com os outros. Aí entra a falta de perdão, entra, como o próprio Jesus vai dizer, olha, antes de você entregar a sua oferta, se souber que alguém tem algo contra ti, vai lá, se acerta, tá entendendo? Depois você vem aqui. Então, o Espírito Santo é esse óleo, cara, que vai, vamos dizer assim, nas suas pentecostais, então já ia vibrar, o óleo da unção, tá entendendo? Mas é o óleo que vai lubrificar os nossos relacionamentos, para quê? Para que a igreja possa realmente cumprir com a grande comissão, porque nós somos chamados com um propósito. O propósito não é só para operar o som, não é só para dar aula, não é só para pegar. Do meu ponto de vista, o propósito é o quê? Cumprir com a vontade de Deus. Qual é a maior vontade de Deus? É isso que eu tenho que perguntar para mim mesmo. A Bíblia já deixa bem claro, é a grande comissão. Mas dentro do seu corpo, qual é a vontade dele para mim dentro do corpo dele? No servir, você entendeu? No fazer o melhor. Né? Gente, já são 11h10, né? Então a gente vai ter que encerrar por aqui, né? Não vai ouvir nenhum né? Brincadeira, né? Mas olha, obrigado, viu, por vocês terem vindo, obrigado por cada professor durante esse semestre ter se dedicado, se empenhado, obrigado por vocês, alunos, terem participado, né? Esperamos que nesse próximo semestre a gente consiga fazer com que as pessoas ganhem essa ideia de que é importante a gente estar junto, né? Porque, como a própria palavra de Deus diz, uma brasa fora de um braseiro, a tendência é esfriar. Você entendeu? Então, nós vamos ter essa consciência. Esse é um momento de aprendizado, né? Onde você pode perguntar, à noite é um momento onde Deus vai poder falar aos nossos corações, a gente sai daqui transformados, tá bom? Maurício, ora pela gente, cara, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor cuidar de cada um que está aqui presente, aqueles que estão ouvindo pelas redes sociais, Senhor. Ó Deus amado, tudo que nós falamos aqui, ó Deus, sem amor, nada serve, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja colocando nos nossos corações, ó Deus, tudo que é verdadeiro, tudo aquilo que o Senhor quer que nós vivemos, ó Pai, e principalmente o amor, Senhor. Muitas das vezes, ó Deus, levamos o amor como poesia, mas que nessa manhã, Senhor, o Senhor venha sondar os nossos corações de verdade, ó Pai, que através do Teu Espírito Santo, ó Deus, nós não possamos fazer distinções de pessoas, Senhor Deus, amando um e não amando o outro. Ó Deus, que o Senhor nos revele cada vez mais que nós somos um corpo de Cristo reunido, Pai. Que nós somos uma família, que nós somos pessoas imperfeitas, Senhor, mas que nós temos a capacidade dada pelo Teu Espírito Santo de amar um ao outro, Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que muitas das vezes nós somos falhos. Ó Deus, nós não temos tempos, ó Deus, nem para dar uma ligada, ou falar, ou dizer, ou até mesmo perdoar as pessoas, Senhor. Mas, através desse estudo que nós temos feito, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor possa sondar o coração de cada um. Principalmente, Senhor Deus,
da nossa igreja, meu Pai, porque foi aqui que foi dado o estudo. Que nós possamos refletir de verdade, Senhor, aquilo que o Senhor quer na vida da tua igreja, do teu povo, que nós possamos, ó Deus, ser fiel na tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu te peço nessa manhã, Pai, o agir do teu Espírito na vida de cada um, Senhor. Ó Deus, se tiver no nosso meio pessoas, ó Deus, ainda com o coração, Senhor Deus, aflitos, se tiver pessoas, ó Deus, que não conseguem perdoar, Senhor, que o Senhor venha falar ao coração de cada um, Senhor, porque através do perdão, através do amor, Senhor, a igreja cresce. Deus amado, nos abençoe, abençoe cada ministério, Senhor Deus, que é feito aqui na sua igreja, Pai, que mais à noite a tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações. Muito obrigado, em nome de Cristo Jesus, amém, Senhor. Só lembrando vocês que a gente, então, aqui encerra esse semestre, né? Nós vamos ter um período aí de folga, vamos dizer assim, mas nos dias 17, dia 24 e dia 31, no culto à noite, já conversando com o pastor, a gente vai estar soltando uns videozinhos mais à frente, onde nós vamos ter aqui palestrantes de fora, né, professores de faculdade, mas pastores também, que vão estar abordando temas que vai servir como base, né, para que a gente possa, então, uma introdução do próximo estudo, né? Então, se vocês puderem estar prestigiando esse momento aí, tem toda a liberdade para convidar pessoas a virem também, né? Então, só lembrando, então, dia 17 a gente retorna, em agosto a gente já entra com o Novo Testamento, tá bom? Deus abençoe, gente. Tenha um bom dia.